Ela foi uma das mentes mais brilhantes da antiguidade. Uma mulher que se destacou num mundo dominado por homens, ensinando ciência, filosofia e matemática em praça pública, em uma época onde mulheres mal podiam sair de casa sozinhas. Ela não usava véus, não pedia permissão e nem aceitava se calar. Era admirada por governantes, respeitada por sábios e temida pelos fanáticos. Seu nome ecoava pelas ruas de Alexandria como o símbolo de uma nova era. Uma era onde o pensamento racional desafiava o fanatismo e onde o conhecimento era mais poderoso que qualquer espada. Mas esse brilho incomodava. E quando a intolerância religiosa se ergueu como um tsunami sobre a cidade, ela se tornou o alvo perfeito. O que fizeram com ela foi brutal, desumano, impiedoso. Mas mesmo diante da morte mais cruel, Hipátia não foi silenciada. Hoje, sua história ressurge como um grito de liberdade, como uma lembrança dolorosa de tudo que a ignorância é capaz de destruir. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a história real da mulher que ousou ser livre demais. No coração pulsante da antiga cidade de Alexandria, no Egito, onde as ruas fervilhavam com ideias, comércio e culturas de todo o mundo antigo, nasceu uma mulher que ousaria desafiar os limites impostos às mulheres de sua época. O nome dela era Hipátia. Filha de Theon, um renomado matemático e astrônomo da cidade, Hipátia foi criada em meio a livros, fórmulas e estrelas. Desde jovem, seu pai percebeu que ela não era uma criança comum. Sua sede por conhecimento era insaciável. Enquanto outras meninas eram treinadas para o casamento e a vida doméstica, Hipátia mergulhava em estudos de geometria, álgebra, astronomia e filosofia com uma intensidade que impressionava até os mais sábios. Alexandria era o centro do saber da antiguidade, abrigando a lendária Biblioteca de Alexandria, e foi ali que Hipátia floresceu, tornando-se não só uma das primeiras mulheres matemáticas da história, mas também uma das mentes mais brilhantes de seu tempo. Com o passar dos anos, Hipátia se tornou professora na escola neoplatônica de Alexandria, onde atraía alunos de diversas partes do mundo antigo. Ela ensinava ciência, filosofia e matemática com uma clareza e paixão que hipnotizavam até os mais céticos. Mas o que mais impressionava era o fato de ela ensinar de forma pública, algo praticamente inédito para uma mulher. Hipátia não se vestia como as outras mulheres de sua época. Ela usava as vestes dos filósofos e circulava pelas ruas em sua carruagem, sendo reconhecida e reverenciada por todos, até pelos governantes. Mas essa visibilidade também a tornava alvo. Enquanto suas ideias iluminavam a mente de seus alunos, despertavam ódio nos fanáticos religiosos e nos homens que viam na sua liberdade uma ameaça direta ao sistema patriarcal. Alexandria começava a adentrar em um período sombrio, onde a ciência e a razão seriam confrontadas com o crescimento do fanatismo e da intolerância. E Hipátia, uma mulher à frente de seu tempo, estava prestes a enfrentar as consequências de sua ousadia. À medida que Alexandria mergulhava em turbulência política e religiosa, a figura de Hipátia se tornava cada vez mais simbólica e perigosa. O cristianismo, agora a religião dominante do Império Romano, começava a impor sua autoridade, muitas vezes com mão de ferro. O embate entre o saber antigo, representado pela ciência e filosofia, e a nova ordem religiosa, ganhava força nas ruas e nos templos. Hipátia, com seu prestígio intelectual e sua postura firme, recusava-se a abandonar a razão em nome da fé cega. Ela se mantinha neutra nas disputas políticas, mas isso não bastava. Seu apoio intelectual ao governador Orestes, que se opunha às decisões do patriarca Cirilo, uma das figuras mais influentes do cristianismo em ascensão, foi interpretado como traição. Hipátia virou alvo de boatos. Diziam que ela praticava bruxaria, que corrompia os homens com feitiços e que impedia a conversão de governantes. A verdade é que o simples fato de ser uma mulher livre, culta e admirada já era, por si só, um desafio insuportável para os líderes religiosos que queriam controlar a cidade. O clima em Alexandria se tornava cada vez mais tenso e a violência tomava as ruas. Grupos extremistas cristãos conhecidos como parabolanos, que atuavam como milícia religiosa,
passaram a patrulhar a cidade, espalhando o medo e eliminando aqueles que consideravam hereges. Hipátia, mesmo ciente do perigo, recusou-se a se esconder. Ela continuou a ensinar, a circular livremente e a defender o pensamento racional em um mundo que rapidamente se voltava contra tudo o que ela representava. Mas então, num dia de março do ano 415, sua coragem encontrou o destino mais cruel. Enquanto voltava para casa, Hipátia foi cercada por uma multidão furiosa. Arrancada de sua carruagem, foi brutalmente espancada, despida, arrastada pelas ruas e assassinada de forma bárbara dentro de uma igreja. Seu corpo foi esquartejado e queimado, não como punição por um crime, mas como tentativa desesperada de apagar sua existência. Um símbolo da intolerância contra o saber. Hipátia morreu, mas seu nome resistiu ao tempo. Ela se tornou mártir do conhecimento, da liberdade e do direito das mulheres de pensar, falar e ocupar os espaços que sempre lhes foram negados. Hipátia não deixou livros escritos, mas deixou ideias que atravessaram séculos. Ela foi apagada dos registros oficiais por muito tempo, como tantas outras mulheres que ousaram pensar, ensinar e existir fora do que a sociedade esperava. Mas hoje, séculos depois, seu nome volta a ser lembrado não como vítima, mas como símbolo. Símbolo da coragem de quem enfrenta o ódio com sabedoria, do poder de uma mulher livre em um mundo que ainda insiste em construir jaulas invisíveis. A história de Hipátia nos obriga a refletir sobre os perigos do fanatismo, da intolerância e do medo que o conhecimento provoca em quem deseja controlar. Se ela tivesse vivido hoje, provavelmente seria chamada de subversiva, de perigosa, de insuportável. E ainda assim, ela não se calaria. E você? Que outras histórias como essa você acha que ainda precisam ser contadas? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar voz a todas as mulheres que a história tentou silenciar. E se essa história te impactou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa conhecer a trajetória de uma das maiores mulheres da história. Porque lembrar de Hipátia é resistir, é não esquecer, é manter viva a chama do pensamento livre.